Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis na nossa vida. Hoje, até para fazer a obra não tem sido fácil, as afrontas, os ataques, as setas do inimigo. Por mais às vezes que você tem que fazer o teu melhor, ministrar a palavra, mostrar o caminho, mostrar a direção, infelizmente muitos não estão dispostos a ouvir e a fazer o que é correto. A palavra de Deus nessa noite, ela está dizendo para nós que sabeis essas coisas, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir. Muitos de nós queremos falar, muitos de nós queremos declarar as nossas opiniões, mas poucos estão dispostos a ouvir. Só que Deus, Ele nos chama para um comportamento diferente. O que Deus Ele quer para a nossa vida é algo diferente. O que Deus está dizendo através dessa palavra, Deus está dizendo que quer maturidade espiritual. Quando nós temos maturidade espiritual, nós aprendemos a ouvir aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus direciona nossas vidas. Por isso que a palavra está dizendo que todos, o homem, quando a Bíblia diz homem, está dizendo homem e mulher, todo homem seja pronto para ouvir. E quando Deus ele começa a falar que todo homem esteja pronto para ouvir, é porque muitas pessoas não estão maduras suficientes para entender aquilo que Deus quer revelar. Olha só, quem ouve, e quem não ouve, ele erra mais. Isso é fato. Quem ouve, aprende. Quem ouve, cresce. E quem ouve, evita conflitos. Esta é a palavra de Deus. E Deus ainda fala, presta atenção nisso. A questão não é se Deus fala, a questão é se nós estamos dispostos a ouvir. Amém? Esta é a primeira questão. Será que nós estamos dispostos a ouvir? Eu falo a voz de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 3, irmão Jesus. Êxodo capítulo 3, para você entender aqui. Só para você entender algo forte. Êxodo capítulo 3. Amém? Êxodo é bem fácil, igreja. Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão do Egito, e para fazer subir da terra uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar dos cananeus
estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, dos filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir e Faraó tirar do Egito seus filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviarei depois que haveres tirado o povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dentro dessa leitura, eu não sei se você conseguiu entender que quando Moisés ele apacentava o rebanho do sogro dele de Jetro, e isso era algo rotineiro. Eu não sei quem entendeu isso aqui. Era algo que ele fazia todos os dias, que era o quê? Cuidar do rebanho do sogro de Jetro. E aí você deve estar se perguntando: mas pastor, o que isso tem a ver com ouvir a palavra? O que eu quero dizer para você hoje, que o céu, ele fala. Amém? O céu, ele fala, mas a pressa, a distração impede de ouvir. Deus estava o quê? Falando com Moisés a todo momento, direcionando ele a todo momento. E nesse momento foi um dia em que Deus se revela a ele, durante um dia que era o quê? Rotineiro, era a rotina, ele cuidar dos rebanhos do sogro dele. Então o que nós precisamos estar atentos é que Deus, ele fala a todo momento com cada um de nós. Agora vai depender se eu e você, se nós estamos realmente dispostos a ouvir. Amém? Presta atenção aqui. Todos os dias ele estava lá. E chegou o momento que Deus, ele se revela através dessa sarça pegando fogo que não se consumia. Olha só um detalhe importante aqui. Moisés, ele fica encantado com aquilo. A Bíblia fala que ele começa o quê? A se aproximar. Ele chama aquilo de maravilhoso, aquela maravilha. Ele queria se aproximar para ver aquele fogo e que não consumia aquelas sarças. Quando Deus se revela a ele, fala assim: Moisés, Moisés, não se aproxima. Quando Deus fala para ele não se aproximar, que é para ele tirar a sandália, que o lugar é santo, a Bíblia estava dizendo o quê? Não era a terra que é santo. Quando você invoca a Deus, quando você clama a Deus, quando você dobra os seus joelhos, o lugar que você está se torna o quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. Era o que Deus estava falando para Moisés: olha, o lugar aqui é santo, porque eu sou santo, então seja também o quê? Santo. Olha como que Deus ele começa a falar. Mas Moisés, ele só entende que é a voz de Deus quando ele decide, quando ele escolhe parar para ouvir. Quem está entendendo, diga amém? Irmãos, Deus, ele vai cuidar de você a todo instante, a todo momento. Se você parar para observar no teu dia a dia, dentro do teu trabalho, a circunstância, Deus sempre vai estar se revelando a você. Mas tem um detalhe dentro dessa mensagem: a gente precisa estar disposto a ouvir. A gente precisa querer ouvir. Ó, presta atenção. Quem lembra de Marta e Maria aqui? Quem lembra de Marta e Maria? O que aconteceu naquela casa? A presença de Jesus era real e verdadeira dentro daquela casa. Jesus estava presente dentro da onde? Daquela casa. Se você percebeu um detalhe interessante nessa mensagem, essa casa estava o quê? Cheia de pessoas. Cheia de pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que só Maria parou para o quê? Para ouvir Jesus.
irmãos, importante, Êxodo capítulo 4, vamos para Êxodo capítulo 4. Olha só, olha agora o que vai acontecer em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Amém? Fecharam a Bíblia aí? Não, Roberto. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: o que é isso que está nas mãos? Respondeu ele: um bordão. Então disse: lança em terra. E ele lançou em terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende as mãos e pega-lhe pela cauda. Estendeu as mãos, pegou pela cauda, e ela se transformou no bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Amém? Olha aqui o pastor igual Jesus. Você consegue entender duas vertentes dessa mensagem? Primeiro, Deus fala com quem? Com Moisés, amém? Porque Moisés decidiu e escolheu o quê? Ouvir. Deus deu uma direção para ele, dizendo que ele ia libertar o povo da onde? Veja, você percebe que no capítulo 4 ele começa a mencionar a mesma pessoa que teve a visão de Deus, a mesma pessoa que ouviu Deus falar face a face com ele, o Deus que direcionou, agora é o mesmo que está questionando, achando que ninguém vai ouvir. Irmãos, muitas das vezes Deus ele nos dá uma direção, a gente até ouve, a gente até para para ouvir, só que com o decorrer do tempo, o que a gente faz? Começa a questionar Deus. É verdade ou não é? A gente é como se fosse assim: Deus fala, você está curado. Deus fala, eu abri a porta. Deus fala, eu vou mudar a tua história. A gente diga, glória a Deus, amém. Algo diz assim, eu recebo essa palavra. Só que quando a gente volta para casa, parece que Deus não falou com a gente. É como se Deus não tivesse revelado o nosso coração. É como se Deus não tivesse falado nada, porque a gente começa a criar questionamentos dentro de nós. E isso é o que? É descrédito com a palavra de Deus. O que nós precisamos entender, que o mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que vai agir e que vai operar na nossa vida. O mesmo Deus que revelou para você através da palavra, que você parou para ouvir, é o mesmo Deus que vai mudar a tua história. Deus, ele não tem variação de dúvida. Deus, ele não mudou. É isso que nós precisamos entender. Deus, ele não muda. Deus não tem variação de dúvida. Só que nós precisamos o quê? Estar dispostos a ouvir a Deus. Às vezes, sabe o que a gente precisa? É olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. Ô pastor, como assim? Às vezes, a gente precisa silenciar nós. A gente precisa silenciar para aprender a ouvir a voz de Deus. Se você entendeu isso aqui, Deus ele falou, mas Moisés começou a questionar, ele não silenciou para dar ouvido à voz de Deus verdadeiramente. Porque no capítulo 4 ele começa a questionar, tanto é que Deus tem que criar uma estratégia sobre o bordão, jogar no chão, transformar numa serpente e falar para ele: pega. E falar para ele: fala para o povo que eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus começa a criar uma estratégia para que ele entenda. Deus estava dizendo para ele assim: eu te escolhi, é para você ir, é você que vai fazer. Mas por que você está questionando? Por que você está
Você sabia que Deus sabe que você precisa de um milagre? Quem sabia disso? Você sabia que Deus ele sabe que você precisa de uma resposta? Deus ele sabe. E muitas das vezes Deus ele já deu essa direção para que o milagre aconteça, para que a resposta chegue na nossa vida. Só que às vezes a gente fecha os ouvidos para não ouvir e prefere falar mais do que dar ouvido. Quando Moisés ele vê a sarça pegando fogo, ele quer ir lá e não precisava ir lá. Não precisava, ele tinha que confiar. Ele tinha que acreditar que aquela visão que ele estava tendo, Deus estava lá. A gente precisa acreditar que Deus está na nossa oração, ouvindo. A gente precisa acreditar que Deus está aqui na igreja, ouvindo. A gente precisa acreditar que a palavra que sai do altar é a palavra de Deus, não é do homem. A gente precisa entender, irmãos, que do altar não é letra. Alguns até pregam por conhecimento humano, não. Mas aonde nós estamos congregando é revelação do Espírito Santo de Deus. É Deus que fala, é Deus que revela. Nós não precisamos criar coisas para tentar te iludir, te enganar, para você acreditar que é Deus. A gente só precisa confiar. A gente só precisa dessa maturidade espiritual. Pensa comigo. Vamos pensar aqui comigo. Será que todas aquelas pessoas que estavam na casa de Marta e Maria, presta atenção, elas não viram Jesus curar? O que você acha? Porque todo lugar que Jesus estava, a Bíblia relata isso. Uma multidão fazia o quê? Acompanhava ele, é verdade, né? Uma multidão estava com ele. Eu acredito que essas pessoas que estavam ali viu Jesus libertar do excesso de demônio. Eles ouviram falar das maravilhas de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus cura o paralítico, que Jesus cura o cego, que Jesus cura aquele que está não ouve, o surdo. Eles ouviram que Jesus leva para o céu. Eles ouviram que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Só que, irmãos, ninguém estava nem aí para Jesus. Ninguém estava nem aí para Jesus. Até então, se você observar, só Maria para ouvir. Só Maria escolhe ouvir. Tanto é que Jesus fala para ela o quê? Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas Maria escolheu o quê? A melhor coisa, a melhor parte. Ele vai sacrificar. E isso ninguém pode tirar dela. Você já ouviu alguém dizer assim que quando a gente adquire conhecimento, ninguém pode tirar isso da gente? Quem já ouviu isso? O conhecimento ninguém pode tirar de você. Quando você aprende, ninguém pode arrancar da sua vida. Ninguém pode tirar. Era o que Jesus estava dizendo. Tudo que ela está aprendendo, ninguém vai tirar isso da vida dela. Porque é essa palavra que vai salvar ela. É essa palavra que vai curar. É essa palavra que vai levar para o céu. É essa palavra que eu estou ministrando aqui. Ela escolheu o que é melhor estar comigo. Olha para a igreja hoje. Olha aí ao redor. Olha lá para trás, olha para a igreja. Você está vendo tantas cadeiras vazias assim, está vendo? Às vezes aqui são marcas. E você é marca. Às vezes você decidiu escolher o que é melhor do que? Melhor parte. Hoje, às vezes, você decidiu escolher Jesus. Mas eu quero dizer para você que essa escolha não pode ser somente em dia de culto. Tem que ser no teu trabalho, tem que ser no dia a dia, tem que ser na tua casa, tem que ser a todo momento essa escolha, tem que fazer parte da tua vida. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu li sobre Moisés. Todos os dias Moisés estava apacentando, ajudando o sogro dele.
só encantado com aquela visão. Você sabia que às vezes na igreja você se encanta com os louvores? Quem sabia? Você sabia que às vezes na igreja você se encanta com o pregador esse nome? Você sabia disso? Você se encanta com uma banda, todo mundo se encanta. A gente se encanta com coisas. A gente se encanta com um bom testemunho de cura, de milagres. A gente fica encantado. Mas não é isso que eu prego aqui. É bom. Foi boa a visão, foi boa a visão. Mas nós precisamos se encantar por Deus, por Cristo. A gente precisa entender assim, olha, se a pessoa contou um testemunho, eu tenho que viver esse testemunho também. Amém? Se a pessoa contou um milagre, eu tenho que viver milagre também. Eu tenho que viver resposta também. Eu tenho que ser direcionado também. E você só vai quando você aprender o que há. Moisés tinha um chamado de Deus, mas até então ele não tinha entendido porque ele não ouvia. Ele não ouvia. Ele não ouvia. E quando a gente não ouve, irmãos, a gente continua errando. Mas quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente evita conflitos. Mas é triste saber, irmãos, que muitos não querem isso. Muitos não querem mudança, não querem transformação e estão perdendo milagres de Deus. Se você olhar para Moisés, quando ele questiona, Deus começa a falar com ele e ele entende. Ele chega a falar para Deus que ele não consegue falar. Alguns falam que ele era gago, eu não sei, a Bíblia não fala isso para mim. Que ele tem que levar o irmão dele com ele, e Deus deixa. Mas quando você olha para o ministério de Moisés, você vai ver um homem que depois do chamado, ele podia reinar no Egito, porque estava sendo criado como filho do Egito. Ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele tinha dinheiro, ele tinha joias preciosas, ele tinha tudo o que ele queria no Egito. Eu estou tentando mostrar para você o que é servir a Deus. Ele tinha tudo. Mas quando ele ouve, quando ele escolhe servir, a Bíblia diz, irmãos, que ele renuncia a tudo isso. Ele abandona tudo aquilo da terra para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele deixa tudo de lado, aquilo que ele tinha ali. E ele escolhe bater de frente com o inimigo, bater de frente com o egípcio, com o faraó, porque ele sabia: o meu povo está lá. Às vezes você está aqui, você tem a sua casa. E às vezes você nunca fez uma oração para a tua casa. Às vezes você não escolheu bater de frente. Está certo que alguns não vão querer mudar mesmo, não adianta. Judas não quis. Judas andou com o melhor pregador, viu tudo curado, milagre, não quis. Tem aqueles que não vão querer. Mas o que eu estou dizendo para você é que você vai fazer a tua parte. Você vai direcionar de acordo com aquilo que Deus falou para você. Com aquilo que... Mas para isso é necessário ouvir. Essa semana eu estava falando algo sobre a obra de Deus no meu trabalho, sabe? Como que eu comecei a fazer a obra de Deus. E eu vejo que hoje, como tudo mudou, irmãos, como tudo está totalmente transformado. Quando me chamaram para ser obreiro, eu pensei comigo: vou lá para a igreja, vou ajudar lá na igreja, vou ajudar o pastor, igual vejo aqui, vou estar de terno e gravata. Irmãos, de nada. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui olhar carro de membro na rua, a rua 7 de setembro, Professor Toledo, esqueci o nome da rua, aquele quadrado inteiro, a igreja era bem em cima. Eu fiquei mais de 6 meses ou mais de ano olhando o carro. Eu recordo até hoje que eu não tinha blusa, não tinha mesmo, não tenho vergonha de falar não, irmãos. Eu não tinha blusa. Junho, julho, frio, e eu com um casaquinho assim bem fininho e segurando
sabe que quem já foi em eventos de igreja sabe o que é isso. Sabe quando você ouve aquelas pessoas que você vê na televisão, fulano vai vir aqui. Quem já ouviu isso? O cantor tal, o pregador tal vai vir aqui. Irmãos, aqui dentro de mim, eu falei assim, meu Deus, eu quero ouvir. Eu recordo que um dia eu entrei na igreja assim, na porta para ver, chegou uma irmã, que dizia ser líder de obreiro. O que você está fazendo aqui? Desse jeito, não sei. Eu falei, eu vim dar uma olhada aqui. Você não está olhando o carro? Eu falei, estou. Então vai lá, você está fazendo o que aqui? Desse jeito. Hoje, você não pode falar com ninguém. Você não pode. Ninguém quer ouvir. Aí a minha alegria quando o pastor criou uma estratégia de casais para ficar recebendo dentro. Eu disse, meu Deus, agora eu vou para a igreja que nada, ficar na porta o culto inteiro em pé. A paz do Senhor, e sorrindo. Passou o tempo, irmão. Chamaram para trabalhar no culto lá dentro. Falei, que maravilha de Deus. Vou trabalhar no culto lá dentro. Irmãos, deram aquele tal de patrocínio para mim. Você sabe que é você andar mais de uma hora no culto. Segurança. Ia lá, voltava de costa. Quem conhece não sabe que o corredor é enorme. Até eu consegui passar um envelope da igreja que eu temos. Envelope de oferta, então eu consegui. Isso foi mais de ano, irmãos. Estou aqui no testemunho aqui que não deixa eu falar isso. Aí eu falei, eu acho que eu vou começar agora a fazer visita, pregar. Não, você vai fazer visita, mas quem dá a palavra sou eu. Eu só ia o quê? De companhia, de dar ouvindo. Para aprender. Lembra até hoje, na região da Santa Casa ali. Chamaram, hoje tem visita. Falei, vamos lá. Você vai dar a palavra hoje. Irmãos, aquilo ali, como ele dá a palavra? Eu nunca tinha dado. Uma mulher acamada, dei a palavra. Passou o tempo. Veio meu irmão até mim e disse assim: oi, Ronaldo, eu estou indo embora. Ele estava numa igreja. Eu estou indo embora. Só que é para você pregar nessa igreja. Essa igreja é para você. Eu falei, de jeito nenhum. Vou pregar a igreja nenhum, não. Comecei a fazer culto no lar. Primeiro culto no lar, que eu peguei a mesa, colocava a mesa redonda lá. Preguei documento. Disse amém. Você acredita que o pastor que assumiu a igreja, que ele saiu, o outro pastor também saiu? O outro também saiu. Eu falei assim, mas que negócio é esse? E ele veio me procurar. Eu estou indo para São Paulo. Essa igreja para você. Eu falei, Jesus, não faz isso. Não faz isso comigo. Não faz isso. Irmãos, o primeiro culto que eu fiz, a minha vontade era pular. Algumas pessoas sabem disso. Era pular do altar e sair correndo, tremendo, com medo de fazer obras de errados. O que eu quero dizer para você hoje, muitos querem fazer a obra, mas ele quer altar. Eu estava comentando esse serviço. Se você colocar alguém lá fora para olhar carro, você não volta nunca mais, vai procurar uma igreja. Hoje, a pessoa sai e quer pregar. Ela quer ser pregadora, ela não quer ser trabalhada por Deus. Por que você está dizendo isso? Porque olha, aonde Deus colocou Moisés, ele falou que você vai me ouvir. Era como se agora você vai voltar lá onde você morava e vai bater de frente com quem te criou. Quem está entendendo isso? Ele falou assim, mas quem que vai me ouvir? Eles não conhecem. E ele foi. Ele foi. Você conhece as pragas do Egito? Quem conhece? Depois disso, ele guiando o povo. Deus abre o mar. Mas pegou isso por quê? Ele aprendeu o quê? O que você quer que Deus abra nos teus caminhos? O que você quer que Deus faça com você? Na tua vida? A pergunta é: você tem dado ouvido a Deus? Essa é a pergunta. Você tem ouvido a Deus? Viu? E não, o que a gente está vivendo aqui
não é para você escandalizar. Todas as igrejas, o irmão Alexandre vai falar isso, todas as igrejas que pregam a palavra estão assim. Todas as igrejas que pregam a palavra sem interesse, sem contaminar o Evangelho de Cristo, sem criar coisas no Evangelho de Cristo, a igreja que vive só da palavra, ela está vivendo isso. Eu converso com muita gente, estão praticamente vazias. Porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que você... O que a Bíblia diz? Vamos lá comigo assim. O meu povo perece por falta de entendimento. O que o diabo quer tirar de você? O que ele quer tirar de você? O entendimento da palavra de isso daqui que você está vendo, irmãos. Às vezes eu sei disso. Não vou agir com hipocrisia aqui, eu sei disso. Eu sei que às vezes você olha para a igreja e você fala assim: meu Deus, por que essa igreja está cheia, nossa vida? Ah, pastor, sabe por quê? Porque lá eles revelam a palavra. É verdade, não é? Ah, porque lá prega a teologia da prosperidade. É verdade, não é? Lá as pessoas ficam ouvindo. É esse o evangelho que a gente conhece aí fora. Agora deixa eu dizer com toda a transparência, olhando nos teus olhos. Você sabia que tem escola de pessoas que ensinam a revelar e a profetizar? Quem sabia disso? Existe. Pessoas que vão lá fazer curso, mas que Espírito Santo que é isso? Ah não, pastor, mas lá está cheio porque prega a prosperidade. A Bíblia não fala isso para mim. A Bíblia fala que primeiro é o reino, a sua justiça, as demais coisas serão o quê? Mas só que hoje eu prego as demais coisas. Eu prego, as igrejas pregam que você tem que dar para receber. Que você não é isso não é evangelho. O evangelho é arrependimento. O evangelho é mudança de caráter, transformação de vida. O evangelho é o céu. O irmão estava pregando aqui. Ah, hoje é culto de santo, é o quê? Mas a Bíblia não fala que a Santa Ceia é santa. A Bíblia fala que a ceia de quem? Só que a gente criou isso. Lembra da palavra? Os exaltados serão os humilhados serão exaltados. Quem lembra dessa palavra? Você já falou? Você sincero, já falou? Já falou? Já falou? Já falou? Já falou? Não é Bíblia. A Bíblia diz que os humilhados, aquele que se humilha na presença de Deus. Aquele que se humilha na presença de Deus, ele vai ser o quê? Mas a gente cria algo dizendo assim: não, os humilhados serão o quê? Não está falando sobre humilhação de pessoas, não. Está falando aquele que se humilha na presença de Deus. É esse o evangelho que a gente tem que acreditar. O evangelho que Deus tudo faz na nossa vida. Um evangelho que Deus só está pedindo para nós ouvir a palavra dele. Ouvir. Deus, ele não quer que você entre aqui e saia vazio. Ele quer que você aprenda a palavra dele, porque é através da palavra dele que você vai vencer. Se você olhar Moisés, quando Moisés aprendeu a ouvir, ele se tornou um grande pregador de Deus. Foi o que foi? Ele libertou o povo do Egito, e ainda Deus chegou para ele quando as pessoas questionaram. Miriam e Arão questionaram porque Deus só usava. Ele falou assim, Deus falou assim: ei, para aí, pode parar vocês. Com meu servo Moisés, eu falo face a face, como qualquer um fala com a mim. Era como se Deus dissesse assim: ele me ouve, ele me dá ouvidos, ele segue meus conselhos, ele anda na minha palavra, ele vive aquilo que eu tenho para mim, que eu tenho para ele. Esse é o evangelho de Deus. É o que Deus quer que você viva. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho que Jesus veio, que João Batista chega e fala assim: arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. Jesus vem, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. Jesus não falou assim: riqueza, tenha ouro, tenha riqueza, não. Jesus falou assim: arrependei-vos, porque está chegando no reino dos céus. Não é Deus que vai fazer você se arrepender.
precisa se arrepender. Não é Deus que vai chegar e vai falar assim: olha, perdoa. Não, você tem que chegar de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Chegar para as pessoas que você magoou e dizer: me perdoa. É você que tem que mudar. Esse é o ensinamento de Jesus. E Jesus falou assim: aquele que quer ser o maior, olha a matemática dele, seja o menor. Seja o menor. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de um Deus que decidiu descer do céu, se despir de toda a tua glória, viver como eu e você nessa terra, para mostrar para nós que é possível viver nessa terra, vencer e ainda morar no céu. Como Jesus disse, Jesus ele podia como Deus, fulminar os inimigos ali, os soldados comuns, ele podia, mas não. Ele quis viver as etapas como ele disse. Ele entrou pela porta, pelo nascimento materno. Eu vou chegar lá igual eles chegam. Só vou mostrar para mim e para você que é possível viver nessa terra e entrar no céu. É possível. É possível, basta você querer. É possível. Só basta você escolher. Só basta você decidir. Só basta você renunciar para a sua vontade para viver as vontades de Deus. Só basta. Tudo que eu peço nas minhas orações é que Deus fortaleça essa igreja. É que Deus cuide de vocês. É que Deus abra os olhos espirituais de vocês. É que Deus direcione vocês para o céu. E que vocês se apeguem a cada dia mais com Ele. Que vocês vivam o Evangelho dele, sem contaminação, sem mentira, sem hipocrisia. Eu falo o Evangelho puro. Lembra da dinâmica que vocês iam fazer? Praticamente aqui. Evangelho puro. Sabe o que é o Evangelho de Jesus? Pergunta o que, pastor? É esse Evangelho puro que é ministrado sem contaminação, sem entregar objetos, sem criar coisas para te enganar aquilo que você tem que fazer, sem nada. O Evangelho puro, porque Jesus é suficiente. Diga assim: Jesus, mais forte, Jesus é suficiente. É nesse Evangelho que eu creio. No Evangelho de uma mulher adulta, que as pessoas queriam matar ela, queriam apedrejar ela, Jesus fala para todo mundo: vocês têm pecado? Se vocês não têm, podem matar ela aí. Apedreja ela, mata ela. Todo mundo joga a pedra e vai tomar, porque todo mundo erra. A gente aprende a acusar os outros. Isso não é Evangelho. Aquele que aponta o dedo não é Evangelho. Não é Evangelho. Eu prefiro acreditar, irmãos, no Evangelho que perdoa a mulher adulta do que no Evangelho que apedreja. Lembra que eu falei da igreja, que eu cheguei na igreja? A pessoa: o que você está fazendo aqui? Vai lá fora. Que Evangelho que é esse? Eu prefiro acreditar no Evangelho de um homem pequenininho, pecador, irmãos, que roubava dos outros, defraudava, mas dentro do teu coração ele fala assim: olha, eu vou subir lá porque eu preciso, Jesus. Antes dele ver Jesus, Jesus olha para ele e diz: desce daqui, hoje chegou salvação dentro da tua casa. Hoje eu vim para salvar a tua casa, porque você escolheu, você decidiu. Esse é o Evangelho que eu creio, que eu acredito. Esse é o Evangelho. É nesse Evangelho que eu quero que você acredite, que você viva ele. Se você se firmar nesse Evangelho, pode ter certeza, irmãos, que você vai para o céu. Um Evangelho de um homem que olha para ele a vida toda no erro, já pendurado numa cruz para morrer. O Espírito Santo vai entrar nele. O demônio entra no lugar esquerdo, começa a criticar que é pecador, que é esse, que ele não é Deus, que não é. E o outro fala assim: fica quieto, ele não merece, ele está aqui. Ele olha para Jesus e fala assim: sabe, Jesus, quando você entrar no seu reino, lembra de mim. Jesus falou assim: fica tranquilo, você vai inaugurar comigo o reino dos céus. Um Evangelho que Jesus não deixou ninguém do passado, não esqueceu de ninguém. A Bíblia fala que ele
foi lá no inferno pegar a chave da morte e pregar para aqueles que estavam cativos, pregar para os que ficaram lá atrás. Nem aqueles que estavam lá aprisionados Jesus adotou. E depois, ao terceiro dia, ele falou assim: agora está consumado, eu vou para o céu para preparar um lugar. E fica tranquilo, se não tiver, eu preparo um lugar para você. Jesus, ele disse: e um dia eu vou voltar para mostrar a cada um de vocês. Alguns de nós já foram, não sei se você já sabe, Jesus já levou com ele. Agora falta eu e você. É isso que nós temos que lutar, para estar lá com ele no grande dia. Esse é o Evangelho que Deus colocou no meu coração para pregar. Mesmo às vezes no vale, na tristeza, na angústia, sofrendo, com dores, Deus segurando, passando luta dentro da casa, e Deus abençoando a tua família. Um Evangelho que pastorear, para você entender, é sangrar enquanto a gente cura feridas. Esse é o Evangelho que eu prego de Deus, porque não importa o que eu passo, a única certeza que eu tenho, falo que sou, que Jesus, ele é santo, que Jesus é perfeito e que ele não falha com nenhum de vocês. Amém? A palavra é forte.